Irmãos, vou convidar o nosso querido pastor Elivando, do estado do Ceará, para trazer a devocional dessa manhã. Para ver se eu pego mais poder. Irmãos, compartilhar com vocês um pouquinho do que nós temos visto em nossa igreja. Nós tivemos a primeira eleição de oficiais da nossa igreja. E então isso levou a gente a estudar mais detidamente sobre os oficiais da igreja. Nós temos feito uma série de exposições nas epístolas pastorais sob o título Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Eu quero refletir com vocês sobre um tema muito ressaltado nessas epístolas e que nós temos focado na série. Os oficiais são instrumentos de proteção e de preservação. Então, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, são os versículos base da nossa série. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é os nossos versos base. Embora esse tema seja bastante expressivo, bastante explícito, o tema da nossa reflexão, considere alguns questionamentos para conduzir a nossa reflexão, pensando especialmente sobre o papel e a importância ou a vitalidade da igreja em seus oficiais. Eu quero fazer alguns questionamentos para a gente ponderar um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença entre igrejas saudáveis e igrejas que não são saudáveis? Qual é a diferença entre igrejas maduras e igrejas imaturas? Por que nós observamos com muita facilidade igrejas cujos líderes usam as mesmas Bíblias que usamos, muitas vezes leem os mesmos livros que lemos, mas algumas igrejas estão caindo cada vez mais no mar da enfermidade, enquanto outras crescem saudavelmente? Como é que nós conseguimos responder a esses questionamentos? Como é que nós conseguimos olhar para essas igrejas, para o nosso redor, a forma como eles se alimentam, a forma como são lideradas? Muitas têm os mesmos oficiais que nós temos, muitas vezes falam do mesmo tema que falamos, mas algumas são saudáveis e outras são doentes. E embora esses questionamentos eles pareçam um pouco complexos, especialmente considerando a vida prática da igreja, porque uma coisa é nós lermos um livro sobre eclesiologia, um livro sobre liderança, um livro sobre ministério pastoral. Outra coisa muito diferente é sair do mundo das ideias, do mundo ideal e colocar na prática, vivenciar aquilo. É algo muito diferente. Então, por isso a complexidade de perguntas tão pequenas, tão curtinhas, a complexidade. Mas a resposta é simples, embora a sua execução e sua vivência seja extremamente árdua. O meu ponto é que a diferença entre essas igrejas são os seus oficiais, são os seus líderes. Essa é a grande diferença de igrejas saudáveis e igrejas que não são saudáveis. O rebanho é conduzido para o lugar onde o pastoreio é apontado. São os pastores, são os líderes que apontam onde é o aprisco seguro, onde tem o alimento, seus oficiais. Então, o meu primeiro e único ponto da nossa reflexão é que os oficiais são remédios
da igreja. E é claro que o oposto também é verdadeiro. Os oficiais podem ser a grande desgraça e enfermidade para as suas igrejas. Então, meu ponto aqui é observar o contexto da igreja de Éfeso, desde a sua fundação até o socorro enviado por Paulo e como Timóteo encontra aquela igreja, por que ele é enviado. Então, observe um pouquinho, vou dar aqui um contexto bem rápido e biográfico da igreja de Éfeso. Provavelmente a igreja de Éfeso ela tenha sido fundada por volta do ano 49 a 51 depois de Cristo, obviamente. No final da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo estava ali junto com Priscila e Áquila, conforme Atos capítulo 18. Então, Paulo passa pouquíssimo tempo ali nesse primeiro momento. Mas em sua terceira viagem missionária, ele visita novamente essa igreja e ali ele passa 3 anos. Isso aconteceu por volta do ano 52 ao 57 ali. Dessa vez Paulo passa 3 anos e ali ele instrui maciçamente a igreja. Ali ele forma um presbitério. O trabalho ali se mostra muito árduo, muito pesado. Isso dá a entender especialmente pelo tempo que ele passa ali, pelo comissionamento que ele faz novamente aos presbíteros em Atos capítulo 20, mas também pelo que ele fala na carta que ele escreve de Éfeso, 1 aos Coríntios, onde ele diz que precisa ficar mais um tempo ali. 1 Coríntios capítulo 16, ele precisa ficar mais um tempo ali em Éfeso. Ele observa essa necessidade de ficar mais um tempo ali. Então, Paulo segue viagem, mas o Espírito Santo de Deus o interrompe e o compele a instruir novamente os presbíteros de Éfeso. Então, isso acontece na descrição ali que nós vemos em Atos capítulo 20. Paulo, seguindo viagem, para em Mileto, ainda em sua terceira viagem missionária, uma cidade portuária, cerca de 45 quilômetros de Éfeso. Então, ele convoca os presbíteros de Éfeso para irem até Mileto, conforme Atos capítulo 20. E Paulo ali os adverte mais uma vez, sem sombra de dúvidas, algo que ele fez inúmeras vezes, vendo um contexto daquela igreja, vendo as lutas que ele mesmo enfrentou, e ali mais uma vez, de forma muito enfática, ele adverte novamente a igreja das enfermidades que aquela igreja enfrentaria, enfermidades internas e enfermidades externas. Ela se depararia com lobos vorazes e com falsos profetas. Atos 20, versículo 29. Versículo 30. Mais ou menos de Éfeso, mais ou menos de Mileto, mais ou menos 4 ou 5 anos se passam. Nós estamos no ano 60 ou 62 e Paulo está aprisionado em Roma, conforme Atos capítulo 28. E Paulo escreve a epístola aos Efésios. E o propósito ali parece ser animar aquela igreja, expondo a grandiosidade, a grandeza da obra do mistério de Deus em Cristo Jesus, em edificar a igreja do Senhor, e é ali que nós temos a maior obra neotestamentária sobre eclesiologia, e Paulo mostra a grandeza daquilo que Deus criou, e que as portas do inferno não prevalecerão. Ele diz isso de uma forma completamente diferente, e ali por isso no primeiro momento, ele dá teologia, eclesiologia maciça, pesada, densa, e depois ele começa, depois do capítulo 3, a aplicar o que isso significa para as nossas vidas, o que essa obra realizada em Cristo Jesus, unindo povos, fazendo de povos em Cristo Jesus um novo tipo de ser, é aquilo que foi prometido na nova aliança, um novo tipo de ser encontrado em Cristo Jesus, e ele mostra essa grandiosidade. Obviamente, o propósito de Paulo ali é animar aquela igreja e com isso também fortalecer a convicção dos líderes que Paulo deixa. Mas alguns anos se passam. 10 anos de Mileto até o comissionamento de Timóteo. Paulo ele percebe que aquela igreja está em apuros. Na verdade, não somente em apuros. A igreja de Éfeso estava dando os últimos suspiros de vida. Estava agonizando na imoralidade e corrupção. De alguma forma, por algum motivo, os líderes que Paulo deixou ali sucumbiram e aquela igreja deixou de ser aquilo que ela deveria voltar a ser. É por isso que Timóteo é comissionado. A casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora ela se tornou agência de demônios, serva de Satanás. Paulo ele deixa isso muito claro no início do capítulo 4 de 1 Timóteo. E a pergunta que faço agora responde justamente os questionamentos da minha introdução.
Qual é a solução de Paulo para aquela igreja? Um compêndio teológico? Uma série de conferências? Um retiro espiritual? Qual é a solução de Paulo para aquela igreja? Paulo envia um homem como solução para a enfermidade, para a desgraça e corrupção daquela igreja. Paulo envia um homem vocacionado e profundamente convicto do seu chamado. Ele envia Timóteo como remédio para a enfermidade, como um antídoto para o veneno, como a purificação para a corrupção. E Paulo envia Timóteo e, concomitantemente a isso, ele envia essa carta que nós lemos, uma carta instrução, uma carta orientação, e nela nós encontramos inúmeras coisas. Está ali um jovem, diante de uma tarefa extremamente árdua. Paulo passou 3 anos instruindo. Paulo comissionou, fez aquilo que Timóteo deveria fazer, comissionando líderes, preparando líderes. Então, quando nós vamos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, nós temos vários prismas através dos quais nós olhamos. Nós olhamos essa epístola através dos olhos de Paulo. Nós olhamos essa epístola através dos olhos de Timóteo. Nós olhamos essa epístola através dos olhos da igreja, mas nós também olhamos essa epístola através dos olhos daqueles que serão comissionados por Timóteo para a tarefa ali. Aquilo que Paulo fez, de alguma forma sucumbiu. E Timóteo precisa revitalizar aquela igreja. Timóteo precisa socorrer aquela igreja. E em sua missão, Timóteo ele precisa identificar, preparar e consagrar líderes. No entanto, ele precisa usar critérios muito específicos para inibir aproveitadores, para espantar aventureiros, aqueles que fazem de si mesmos líderes. É daí que nós temos o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E se você observar bem, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus marcou os seus instrumentos para serem oficiais da sua igreja. Deus comissionou homens específicos e os marcou de tal forma que é possível identificarmos, e somente esses homens devem ser oficiais dele para a sua igreja. O que Timóteo e a igreja, então, à medida que Paulo instrui a Timóteo, aquilo que Paulo instrui a Timóteo, Timóteo de alguma forma precisa passar para que a igreja tenha esses mesmos olhos. É interessante porque é muito difícil advogar em causa própria. É muito difícil defender o seu valor para a igreja. É muito difícil defender a vitalidade do seu ministério para a igreja. Mas é isso que Timóteo precisa fazer. Por exemplo, eu acho estranho o fato de que Paulo manda Timóteo, ordena a Timóteo de que ninguém despreze a sua mocidade. Ora, ele tem que dizer isso para a igreja. Não é para Timóteo, ele tem que dizer para a igreja. Mas Timóteo tem que pastorear e instruir de tal forma que a igreja o reconheça, que a igreja o proteja, que a igreja o considere. A igreja tem que ter esses olhos. E a igreja não terá se os seus oficiais não direcionarem a sua cosmovisão, a sua perspectiva de ministério, a sua perspectiva de igreja. Então, algo extremamente desconfortável e árduo é você mostrar para a igreja que você tem valor. De que a igreja seria algo completamente diferente se não fosse o seu dom ali, o seu ministério ali, a sua missão ali. Entenda o meu ponto aqui. O meu ponto aqui não é não cair numa espiritualidade fabricada, numa piedade hipócrita, num pietismo religioso. Deus estruturou a igreja de tal forma que ela precisa dos seus oficiais. É uma necessidade da igreja. Deus estruturou o seu povo de tal forma, e juntando como igreja do Senhor, ela necessita dos seus oficiais, porque é parte integrante daquilo que lhe edifica. Por isso, então, a lista de virtudes espirituais, para que, observando essa vitalidade do líder na vida da igreja, aventureiros não a corrompam. Aventureiros não se aproveitem dela.
A igreja, então, e aí Timóteo faz aquilo, ensinando a igreja para que a igreja aprenda como separar, identificar e separar homens marcados por Deus. E observe a estrutura básica aqui. Aspiração, versículo 1 do capítulo 3. Capacitação, versículo 2 do capítulo 3. Caráter, versículo 2 ao versículo 7. E aí eu vou explanar só um pouquinho aqui sobre cada um deles. Aspiração. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Embora a aspiração seja extremamente necessária, porque é ela que fortalecerá as nossas convicções para não sucumbirmos às dificuldades, às complexidades e os desafios do ministério, ela não é suficiente. A aspiração, conforme nós vemos aqui do texto, ela aciona a verificação de uma lista. É por isso que ele diz, é necessário. Então, diante da inspiração, o que nós fazemos? Nós puxamos o freio. Nós vemos pessoas aspirando, ou nós mesmos aspiramos, e então o freio é puxado. Porque agora outros critérios devem ser observados. Uma lista precisa ser observada. É daí então que nós vemos a capacitação. Nós estamos falando aqui de presbíteros, obviamente, mas sem sombra de dúvidas, aquilo que acontece com presbíteros acontece também com os diáconos, porque eles aspiram também. A capacitação, apesar do diácono precisar também ser dado com a palavra, ele não precisa ter as capacitações, formações e profundidade de conhecimento e capacidade de ensino como os presbíteros, mas existem questões similares ali também. Então, aspiração, um freio é puxado, um botão é acionado para avaliarmos uma lista de virtudes, e aí nós vemos capacitação. O que é interessante também, que embora essa seja profundamente necessária, ela também não é suficiente. A ênfase de Paulo não está na aspiração, apesar de ser uma excelente obra. A ênfase de Paulo não está na capacitação. A ênfase de Paulo está no caráter. Então, é necessário, mas não suficiente. Por quê, irmão? Porque capacitação sem caráter deixa o coração sem proteção. Por isso o caráter é importante aqui. Por isso que o foco de Paulo é o caráter. Por isso que Paulo passa tanto tempo, imagine naqueles momentos, onde a igreja se reunia em lares, onde quando nós queremos conhecer um pastor para a nossa igreja, ou quando nós somos chamados para pastorear outra igreja, nos chamam para dar uma série de conferências. Ora, é absurdo, nós não conhecemos os pastores e nem nos conhecerão numa série de conferências. As pessoas precisam nos ver no convívio do lar, como nós lidamos com a nossa esposa, como nós lidamos com os nossos filhos. Numa conferência é muito fácil camuflar. Nós somos os homens mais eloquentes, mais estudados, mais piedosos. Nós colocamos máscaras para nossa própria proteção muitas vezes. Por isso que esses pontos aqui precisam ser observados, para que não haja necessidade de máscaras, para que uma profunda contrição do coração esteja a serviço do rebanho do Senhor, porque é nisso que você entende o propósito da sua vida. Caráter é o foco de Paulo aqui. Entendeu? Eu não estou desprezando os outros pontos. É a aspiração que fortalecerá a nossa convicção para começar quando ninguém mais está ao nosso redor. Aspiração. É a capacitação que nos fará oferecer um banquete semana após semana à igreja, investindo recursos que muitas vezes nós não temos na nossa capacitação, na nossa formação, mas é o caráter que direciona adequadamente tudo isso que eu acabei de dizer. Por isso que o foco do Paulo é o caráter, porque ele entende que aqueles que estavam ali, ora, a igreja tinha líderes. Quando Timóteo chega ali, ele precisa destituir ou redirecionar líderes. Então não é que a igreja não tinha líderes, ela tinha líderes. Mas os líderes ali eram sem caráter. O que é o caráter? O caráter é o molde de Deus para o oficial. Somente aqueles que se encaixam nesse molde, construídos por Deus, devem ser oficiais. Daí a lista de virtudes que nós observamos aqui. Então, observe o que é caráter nesse contexto, para a gente caminhar para o fim. O caráter
É a redoma de proteção do coração. É isso que é o caráter. Especialmente naqueles que desempenham funções como nós desempenhamos, que têm uma grandeza de influência que nós temos, que tem acesso ao coração das nossas ovelhas que outros não têm. Por isso o caráter é extremamente importante. Daí a vitalidade de oficiais piedosos e vocacionados por Deus para preservação, proteção e nutrição da igreja. Observa como isso é vital para a igreja. Observa a vitalidade dos seus oficiais, e quando eu falo oficiais, eu estou falando desses aqui para a vida da igreja. Então, essa redoma que protegerá o coração de quê? Das ambições da aspiração e da arrogância da capacitação. Aspiração sem proteção do coração se torna ambição. E capacitação sem a redoma de proteção do coração se torna arrogância. Então, o caráter qualificado por Deus molda essa capacidade a serviço da igreja e a torna escrava da igreja. É por isso que muitas vezes nós nos afastamos por muito tempo do nosso cônjuge, da nossa família, do nosso descanso, da nossa saúde. Nós vemos muitas vezes a nossa vida sendo drenada de nós mesmos, porque nós entendemos que fomos chamados para isso. É por isso que nós passamos muitas vezes por impulso, por compulsão do ministério, por compulsão da vocação. Nós saímos do seio do nosso lar. Por isso que muitas vezes nós pensamos, nós não brincamos com os outros. Hoje nós não gastamos tempo com nós. Muitas vezes nós somos aqueles que morremos para fazer, morremos para que outros façam aquilo que às vezes nós não fazemos. O dia do Senhor é dia de descanso, mas nós não descansamos. É o dia mais cansativo para nós. É o dia mais árduo para nós. Domingo de manhã, domingo à noite, o domingo finda com o último serviço dedicado à igreja, e parece que uma carga extremamente pesada foi nas nossas costas, e nós pensamos, missão cumprida, Senhor, missão cumprida. E quando você vê pequenas fagulhas do brilho da glória de Deus na face de Cristo, nas feições das nossas ovelhas, você diz, isso. Quando você vê uma criancinha vindo tirar com você uma dúvida sobre o sermão que você imaginava que ela não tinha nem compreendido, aí você diz, por isso. Quando você vê mulheres piedosas, submissas aos seus maridos, entendendo o seu papel no lar, você pensa. Quando você vê homens que outrora eram frouxos, se tornando líderes e cabeças dos seus lares, varões valorosos, você diz. Então você observe que o tesouro que muitos não veem, vocacionados, enxerga. Deixa eu deixar. Quais são os grandes problemas que identificamos hoje, ou deveríamos identificar em toda essa relação? E aqui eu quero arrematar. Os oficiais da igreja não são observados pelas igrejas e por si mesmos como instrumentos vitais de proteção, preservação e nutrição da igreja. A igreja devia ter esse prisma, e se não tem, é o seu papel fazer com que ela... Porque não é por causa de você. É porque ela precisa ter essas características. E se você é o líder, você precisa fazer com que ela tenha. Segundo ponto. Os comissionados, e em alguma medida nós mesmos, né? O molde não é devidamente observado, infelizmente. Quando nós chamamos pessoas para as nossas igrejas, ou talvez para convidar para ser um presbítero ali, para ser um co-pastor ali, o que é que nós fazemos? Nós convidamos para uma série de conferências. O que nós observamos na série de conferências?
somente os 2 primeiros pontos da lista de virtudes, aspiração e capacitação. Não dá para observar caráter em 3 dias, em 2 dias. Nós não observamos caráter pela eloquência, pela capacidade de entrega de um ensino. Nós não observamos caráter. Mas, infelizmente, esse é o modus operandi das igrejas. Então, o que é que acontece? Nós não observamos devidamente o molde. O molde é completo, meus irmãos. Diante da aspiração, apenas a capacitação é verificada. A redoma de proteção do coração, o caráter, é costumeiramente desprezado. E se os irmãos pararem para pensar um pouquinho comigo, o que é mais importante para a igreja? Pessoas que têm uma capacidade profundamente impressionante de conhecimento, mas extremamente fraca em seu caráter? Ou pessoas que têm uma capacidade mediana, às vezes até um pouco fraca, em seu ensino, mas tem um caráter profundamente moldado por Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque capacidade se desenvolve. Capacidade se desenvolve. E é uma pérola para a igreja desenvolver os seus próprios líderes. A igreja tem que gastar recursos para desenvolver os seus próprios líderes. A igreja tem que suportar sermões chatos, sermões enfadonhos para desenvolver. É um brilho para a igreja, é um presente para a igreja. Estamos formando. E aí, de repente, no próximo ano, a igreja diz, olha como ele cresceu. Ele não era assim. Olha como ele desenvolveu. Nós caminhamos com ele, nós moldamos os nossos líderes, os nossos oficiais. Oficiais da igreja são venenos para a corrupção. Enfermidades são remédios e antídotos para a igreja do Senhor nesse mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, algumas vezes nós podemos nos esquecer da grandiosidade do ministério que realizamos. É óbvio, Senhor, que eu falo aqui com o pressuposto da profunda convicção de que é o Senhor que realiza toda a obra, de que a força não vem de nós, de que a capacitação não vem de nós, Senhor, é dom do Senhor, é graça do Senhor, é presente do Senhor para as nossas próprias vidas, para termos o deleite do desgaste para o reino, mas também para que nós sejamos instrumentos vitais de graça na vida do rebanho do Senhor, das ovelhas do Senhor. Que cada dia dedicado aqui, ó Deus, nessas aulas, nos coloque diante do Senhor ainda mais indesculpáveis, para cumprirmos o ministério tão honroso e elevado de nos desgastar pela noiva de Cristo, nesse grande dia da noiva, e sejamos instrumentos de embelezamento para um dia entregarmos ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, protege o nosso coração, molda o nosso caráter, fortifica a nossa aspiração para o combate. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus.